Há portões que guardam muito mais do que entradas. Alguns guardam histórias, outros, segredos que jamais deveriam ser revelados. Você já parou para pensar quantas coisas um porteiro vê todos os dias e nunca conta? Hoje, você vai conhecer o outro lado da portaria. Mas antes de começar, me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo. Já aproveita, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também gosta de histórias reais, cheias de mistério e reflexão. Agora, respire fundo, porque depois de ouvir o que eu vou te contar, você nunca mais vai olhar para um porteiro da mesma forma. Dizem que há pessoas que vivem observando o mundo pelas frestas. Eles não entram, não saem, apenas observam. São os guardiões do silêncio, os que veem tudo e falam pouco. O porteiro é o primeiro a chegar e o último a sair. Ele é a primeira voz que você ouve quando volta para casa e, muitas vezes, a última pessoa que te vê antes de algo mudar para sempre na sua vida. Mas o que acontece quando o porteiro vê demais? Quando ele percebe o que não deveria? Quando o simples toque do interfone pode significar o início de uma tragédia? O mundo dos porteiros é um universo paralelo, escondido entre portões automáticos e câmeras de segurança. Eles sabem quem entra, quem sai, quem mente, quem disfarça. E mesmo sem querer, carregam nas costas o peso da confiança e o fardo do segredo. Há quem diga que o trabalho do porteiro é simples, mas só quem vive ali sabe o que acontece quando a noite cai. Imagine uma madrugada silenciosa, um prédio adormecido e um som sutil no portão. Um leve toque. O porteiro se aproxima, olha pelo monitor, mas a imagem falha. Ele chama pelo interfone, mas ninguém responde. O que você faria? Abriria o portão? Chamaria ajuda? Muitos não sabem, mas existem histórias reais em que a decisão de um porteiro mudou o destino de dezenas de pessoas. Em 2016, em São Paulo, um porteiro percebeu que um suposto entregador estava agindo de forma estranha. O homem insistia em subir sem se identificar. O porteiro negou, travou o portão e avisou a polícia. Minutos depois, descobriram que o entregador fazia parte de uma quadrilha de sequestro. Aquele simples não salvou uma família inteira. Mas essa história não passou na TV. E sabe por quê? Porque o porteiro raramente é visto como o herói. Ele é o anônimo, o esquecido, aquele que protege sem ser notado. E talvez seja justamente esse o mistério, o de proteger sem aplausos. Quantas vezes você já passou pela portaria e nem olhou nos olhos daquele que segura as chaves do seu mundo? Talvez, enquanto você subia o elevador, ele estivesse lá embaixo, observando algo que te protegeria sem que você jamais soubesse. Me conta aqui nos comentários se você já conheceu um porteiro que te marcou de alguma forma. Quero saber se na sua cidade eles também são tão invisíveis quanto parecem ser. O papel do porteiro é muito antigo. Lá atrás, nos casarões, eram chamados de guardas da entrada. Com o passar dos séculos, tornaram-se os vigilantes das grandes cidades, mediadores entre o perigo e a segurança. Em alguns lugares, são confidentes, psicólogos improvisados, até conselheiros. Já ouviram confissões de crimes, viram lágrimas escondidas, perceberam olhares suspeitos. Às vezes são os únicos que sabem quem realmente mora em cada apartamento. É uma vida de rotina e mistério, de repetição e atenção constante. Eles passam horas observando o mesmo portão, a mesma rua, os mesmos rostos, mas basta um movimento errado, um barulho fora do comum e tudo muda. Um som metálico diferente, uma sombra passando onde não deveria, e o coração acelera. Eles vivem entre o tédio e o perigo, entre a calma e o caos. E é nesse limiar que o porteiro se torna um verdadeiro guardião. Já houve casos em que um simples olhar atento impediu tragédias. Em 2018, um porteiro de Curitiba percebeu que a campainha estava tocando fora de hora, numa madrugada. Quando foi conferir, viu um carro parado em frente ao condomínio. 2 homens dentro, observando. Ele anotou a placa, ligou para a polícia e manteve o portão trancado. Horas depois, o mesmo carro foi encontrado em outro bairro, durante uma tentativa de invasão a uma casa. A polícia confirmou.
Aquele porteiro evitou um assalto que poderia ter terminado muito mal. São histórias como essa que quase ninguém ouve, mas que estão por toda parte. Enquanto você dorme, alguém vigia. E talvez o preço da sua tranquilidade seja o cansaço de quem não pode fechar os olhos. A verdade é que o porteiro é muito mais do que um funcionário. Ele é a fronteira entre o seu medo e a sua paz. Ele sabe quando algo está fora do lugar, quando um rosto não combina com a voz. E o mais curioso é que, muitas vezes, nem ele entende como percebe. É instinto. É o sexto sentido de quem vive observando. Você já ouviu falar do pressentimento de portaria? É quando o porteiro sente que algo está errado antes mesmo de acontecer. Muitos dizem que é sorte. Eu chamo de sensibilidade. Mas nem sempre dá tempo de agir. Há casos em que o erro custa caro, quando o cansaço fala mais alto, quando o turno parece eterno, quando o olhar falha por um único segundo. E é nesse instante que o destino atravessa o portão. Você já se perguntou quantas vidas dependem da atenção de um único olhar? Quantas vezes um simples boa noite pode ser a última palavra dita antes do inesperado? No meio desse universo de silêncio e vigilância, há dilemas éticos que poucos imaginam. O porteiro deve abrir para alguém que diz ser parente, mesmo sem autorização? Deve avisar o morador sobre uma visita que parece suspeita? Deve se calar ao ver algo errado acontecendo entre os moradores? O limite entre o dever profissional e o medo pessoal é muito estreito. E quando a responsabilidade pesa, não há manual que ensine a decisão certa. O porteiro vive sob o olhar das câmeras, dos moradores, dos chefes, e ainda assim, precisa confiar no próprio instinto. É por isso que muitos dizem que ele não é apenas o guardião da porta, é o guardião da consciência. Se você já trabalhou como porteiro ou conhece alguém que vive essa rotina, escreve aqui nos comentários. Quero conhecer a sua história, porque são elas que fazem esse canal existir. Se ainda não se inscreveu, aproveita e se inscreve agora. Assim você apoia esse tipo de conteúdo e me ajuda a continuar trazendo histórias que revelam o lado oculto da vida real. O tempo passou e o papel do porteiro mudou. Hoje temos câmeras, interfones digitais, portarias virtuais. Muitos pensam que a tecnologia vai substituir o ser humano. Mas o que as máquinas não têm é empatia. Elas não sentem medo, não percebem sutilezas, não intuem o perigo. Só o olhar humano percebe o que o algoritmo não consegue entender. Num mundo onde as portas se abrem com senhas e biometria, talvez o verdadeiro segredo da segurança ainda esteja no olhar de quem observa em silêncio. O porteiro moderno não é apenas quem abre o portão, é quem nota quando o morador chega cabisbaixo, quando a criança não volta no horário de sempre, quando há algo estranho no ar. Ele é o elo invisível entre a segurança e o caos. E ainda assim, continua sendo tratado como se fosse parte da parede. Quantas vezes você já viu alguém ignorar o porteiro como se ele fosse invisível? E quantas vezes você mesmo já fez isso sem perceber? Talvez esteja na hora de olharmos diferente, de agradecer mais, de ouvir. Porque o porteiro também sente medo, também sonha, também carrega histórias que nunca contou a ninguém. E no fim do dia, ele também volta para casa, cansado, sabendo que amanhã tudo recomeça. O mesmo portão, as mesmas vozes, o mesmo dever, mas sempre com a esperança de que o dia termine em paz. E se não terminar? Ele estará lá, firme, no limite entre o perigo e o dever. O porteiro é o herói que não veste capa, o observador que não dorme, o escudo invisível que protege sem ser lembrado. Da próxima vez que passar pela portaria, lembre-se, há olhos atentos garantindo que você volte em segurança. E se esse vídeo te fez refletir, compartilhe com seus amigos e familiares e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. Juntos, podemos valorizar quem está sempre ali, do outro lado da porta, cuidando de todos nós. Obrigado por assistir e até a próxima.